Então, hoje a gente vai falar sobre a teoria balintiana de Balint, né? E essas teorias, elas vou trazer para vocês, né? Ela demarca aí 5 grupos principais, né? Que vai te ajudar muito na relação médico-paciente. Então, lógico, voltado um pouco mais na relação médico-paciente. Entretanto, né, ela é importante, né, nessa relação médico-paciente, que é uma forma de você melhorar, né, os seus atendimentos, futuramente você vai fazer, até como acadêmico mesmo, tá? Mas também ela vai ajudar muito a você conseguir a vencer, né, a superar todos esses conflitos que levam a uma coisa muito hoje, muito falada, né, que é o burnout. Eita, já não sabe nem escrever. Burnout. Né? Então, o burnout hoje se você não sabe o que é burnout, né, nada mais é do que uma síndrome, né? Ou seja, são sinais e sintomas aí que leva muito as pessoas ao esgotamento, né? E o burnout, ele é um pezinho ali para ansiedade, tá? Primeiro, é um sinais e sintomas de estresse elevado, a pessoa chega no esgotamento, né? E como eu já ensinei, já expliquei na outra aula, se você não viu, assiste a aula anterior, que eu falei como que grande parte, né, de doenças como ansiedade, depressão, lógico, depende muito do fator genético, mas como o ambiente estressante, ele contribui demais para o desenvolvimento dessas doenças, né? E lembra que eu falei lá que existem medicações, mas o grande objetivo, e era o meu grande objetivo aqui, tentar te ajudar a combater o quê? Os fatores estressores, né? Aquilo que te leva aí a ter ansiedade, né? Então, a partir do momento que eu trago aqui a teoria Balint, falar sobre a relação médico-paciente, eu tô tentando trazer algo que diminua esses fatores estressores, né? Pra você chegar aí a não desenvolver um burnout, nem uma ansiedade, que sabe até mesmo uma depressão, tá? Vou passar aqui. Então, esse é o cara, esse é o grande Michael. Deixa eu colocar de preto aqui. Michael. Eita, letra feia. Balint. E quem que foi esse cara, esse grande camarada Michael, né? O Michael nada mais é do que um psicanalista, tá? Ele é um psicanalista, se não me engano, acho que ele é húngaro, alguma coisa assim. E o cara foi ali nos anos 50 pra Inglaterra, né? E ele foi lá trabalhar lá na Inglaterra. E lá já tinha, claro, nos anos 50, tinha acabado a Segunda Guerra, né? Tinha começado a desenvolver o sistema de saúde lá, que é o NHS, né? Que inclusive o SUS é basicamente um grande modelo do NHS, né? Uma adaptação do NHS aqui no Brasil. E por isso que a teoria balintiana, ela é muito boa aqui no Brasil. Porque é muito bom, né? Pelo que a gente vive. Porque justamente a estrutura com que ela foi formada pelo NHS é muito parecido com o SUS aqui. Enfim, aí Balint era um psicanalista, né? E aí ele foi, né, pra Londres, né? Tava trabalhando lá no NHS, que é o sistema de saúde lá deles. E aí o cara começou a observar algumas coisas, né? Algumas disfunções, alguns problemas aí em relação ao atendimento do médico como paciente, né? Como paciente, então a relação médico-paciente. Em relação à doença, enfim. O pessoal lá tava bem na bad, né? Imagina tu saindo aí da Segunda Guerra Mundial e chegando lá, provavelmente tu estaria bem na bad mesmo, assim. O mundo tentando se reconstruir, né? 1945 terminou, 1945, 46, né? Então, ou seja, tinha apenas basicamente 4 anos aí, quando Balint foi lá, né? Olhar isso. E a coisa tava bem cabulosa, né? Muito paciente com vários problemas psiquiátricos, ansiedade, enfim. E os médicos não estavam conseguindo ter aquela relação. Aí esse cara teve uma ideia. Ele pensou assim, cara, eu tô com uns pacientes meio complicados aí. Vou juntar uma galera, uns amigos meus aqui, vamos conversar sobre esses casos aí, vamos ver o que vai dar. Aí o cara começou a formar o famoso grupo Balint, né? Grupo do Balint. E o que aconteceu? O cara foi formando esses grupos, né? Que era meio que tipo um seminário de discussões aí disso. E ele foi observando que muitos médicos que estavam ali discutindo o caso. Aí entrou um cisco no meu olho, peraí. Foi com esse dedo, né? Beleza, aí ele foi observando que tinha muitas coisas incomuns ali na relação médico-paciente, na discussão dos casos. E aí o cara foi vendo tudo isso aí, vendo as angústias, tanto dos pacientes quanto dos próprios médicos mesmo, que com o tempo ia trazendo outros casos, ia falando sobre o que ele tinha feito, como que ele tinha feito e tal. E o cara, como um belo gênio, né, ele conseguiu elaborar a sua teoria, né? Ele pegou esses grupos Balint, conseguiu agrupar tudo, ver semelhanças ali, ver padrões. E aí ele lançou esse livro aqui, que hoje é a referência do Balint, né? Um dos grandes livros dele hoje, que é esse O Médico, Seu Paciente e a Doença, né? E aí, como o livro mesmo fala, ele vai trabalhar justamente o médico,
né? Opa, não era pra cortar o médico. Mas ele vai trabalhar vai dar não. Ele vai trabalhar justamente um médico, né? Então, toda a perspectiva do médico e as visões dele em relação ao seu paciente. Então, como ele tem essa relação com o paciente, como ele pode melhorar e às vezes até conseguir atingir o verdadeiro problema, né? Às vezes a verdadeira doença que o paciente tem, né? E justamente a própria doença. Há muitas das vezes, isso eu creio que você já deve ter ouvido falar, ou quem já participa de ambulatório, né? Já viu o paciente. Muitas das vezes a doença do paciente é muito mais algo sentimental, né, do que algo, se eu falo sentimental, sim, da área mais psíquica, do que algo que seja simplesmente física, né? E quantas vezes a gente já não viu falar isso, né? Que o paciente, do nada, ele tá lá ruim e tal, e aí ele começa a desenvolver, por exemplo, a fé, a crença, e o paciente melhora, né? Não sei qual que é a sua crença, qual que é a sua fé, mas muitos chamam de milagres, outros chamam que são a variação psíquica, enfim. E muitas das vezes outros pacientes começam a apresentar várias doenças, A, B, C, e aí você vai ver, quando você vai pegar o contexto mesmo, né, de cada doencinha, de cada coisinha dessa, quando você juntar, você botar um todo aqui, ó, você vai ver que nada mais é que o problema desse paciente. Eu tenho essa bolinha também. Onde é que eu posso jogar? Deixei. Então você vai ver que nada mais é do que esse paciente, o problema dele, nada mais é do que o quê? A relação dele com o familiar, ou uma perda, né, que ele teve, ou algo mais psyche. Algo mais psicológico, né? E o corpo dele nada mais é do que ele tá demonstrando, né? Tá sendo reativo àquilo que o cérebro dele tá formando, né? Claro. Então, assim, não deixa de ser uma doença, mas às vezes não é a doença principal. Não é a queixa que às vezes o paciente chega pra você que é o problema principal, né? Então, isso é uma grande dificuldade que a gente tem. E aí, imagina, um paciente desse aqui, né? Traz vários problemas, né? E aí o médico, ele vai e passa aqui, ó, um remédio pra essa doença, outro remédio pra essa, outro remédio pra essa. E, cara, e nada disso aqui vai melhorando, né? Aí, o que ele faz? Ele cancela os remédios, vê o paciente lá de novo, ele passa outro remédio, outro remédio, outro remédio. E nada resolve, não resolve o problema. Aí ele vai lá, cancela outra medicação e passa outra medicação, outra medicação, outra medicação. Enfim. E aí imagina você chegar num grupo, né, de vários médicos pra discutir um caso desse. Fala, gente, eu tô com um paciente que tá com um problema A, B, C, e aí eu já fiz medicação tal, outra medicação, outra medicação, outra medicação, e nada resolve. E a verdade é que nada vai resolver, porque o grande problema dele tá onde? Tá aqui, ó. Então a partir do momento que você não abordar, né, você não vir direto aqui, ó, você não vai resolver o problema do paciente, tá? Então assim, Balint foi vendo isso, né, foi juntando lá, viu que os médicos tentando resolver os problemas, os caras ficaram assim, ficavam mal mesmo, porque nada dava certo, nada resolvia o problema. Aí eles entraram aqui no burnout. Acho que é burnout, é com né? Sei lá, gente. Então ele entrava na síndrome de burnout. Deixa essa abreviação. Ele estava entrando no burnout e não sabia por quê. Os caras estão tudo esgotados e a relação entre os pacientes só piorava. Muitos achavam, porque esse paciente não está fazendo esse tratamento, porque o paciente não sei o quê, mas ninguém conseguia pegar que o grande problema estava aqui, ó. Era o psicológico. E o psicológico que estavam levando a esses problemas aqui, né? Então, a partir do momento que você tratasse o psicológico, você conseguia resolver os problemas aí, tá? Então aí, nesse livro, e é desse livro que eu tô tirando, tá? É a base aí de toda a teoria, de tudo que eu vou te falar aqui, né? Que é o médico, seu paciente, a doença, tá? Ele traz aí os fundamentos da teoria balintiana, né? E aí ele traz aí esses grandes temas aí, né? Os principais que ele chama, né?